Esse podcast é apresentado pela Copastor. Bem-vindos ao voo do Saída de Emergência com destino ao conhecimento. Eu sou a Babi Moreira. E eu sou o Daniel Amorim. E juntos vamos conduzi-los no bate-papo de hoje. O propósito deste podcast é elevar a consciência por meio da construção colaborativa de conteúdo, transbordando para a sociedade nossa cultura e valores. Tripulantes, microfones em automático. Salve, nação roqueira! Hoje vamos celebrar um marco na história da música e dos eventos. Os 40 anos do Rock in Rio. Seu coração vai pulsar no ritmo acelerado. Reconhecido como um dos maiores festivais de música do mundo, o Rock in Rio é cheio de curiosidades que vão muito além das performances no palco. Vamos embarcar em uma viagem no tempo, começando em 1985, quando o festival fez sua estreia na Cidade Maravilhosa. Com um line-up de tirar o fôlego, que incluiu Freddie Mercury, Iron Maiden, Scorpions e AC/DC, o evento não apenas balançou uma plateia de 1,4 milhão de pessoas, mas também gerou uma explosão de energia que reverberou pelo mundo inteiro. Para revelar os bastidores e a construção deste fenômeno, vamos conversar com a jornalista que dirigiu a comunicação do festival a convite do idealizador Roberto Medina. Ela também foi a responsável por levar o Rock in Rio a Lisboa. Então, aperte o cinto e prepare-se para uma jornada em ritmo de rock, recheada de histórias incríveis. Como você faz para saber de todas as novidades do Saída de Emergência? É fácil. Siga a gente no Instagram, @saída.pod, no YouTube Copastor Viagens e Turismo e nas principais plataformas. Leia Penteado é uma jornalista renomada. Atuou como repórter especial, colunista, editora e diretora em grandes veículos. Leia também é autora de vários livros, como Um Instante Maestro. E em seu mais recente trabalho, Os Bastidores do Show Business. Leia revela as histórias e estratégias de Dodge Sirena, destacando sua atuação no gerenciamento de grandes eventos e artistas, com um foco especial no rei Roberto Carlos. Seja muito bem-vinda ao Saída de Emergência, a Leia Penteado. Gente, obrigada, muito bom estar aqui sendo tão bem recepcionada. Entrei no túnel do tempo com o Daniel, me senti na lama de 85, não era só lama, era poeira também. E aí, quando a gente se vê falando aqui num podcast, né, eu me lembro que naquela época a gente trabalhava com telex. Vocês sabem o que era telex? Ouvi dizer. Eu ouvi dizer também. Não, era outros tempos. Outros tempos. Ô, Leia, a sua história conta uma jornada de sucesso, né? Foram inúmeras conquistas, mas você sempre sonhou ou quis ser jornalista? Não, eu nunca pensei em ser jornalista. Na verdade, eu queria ser psicóloga. E eu fazia vestibular para psicologia, eu me preparava para psicologia. Acontece que hoje, nesse tempo que eu tenho de maturidade, eu olho para trás e vejo que o que me fez seguir tudo isso é que eu nunca disse não aos convites. Eu podia não saber o que era, mas assim, Léa, você quer fazer isso? Eu dizia, olha, eu posso não saber muito bem, mas eu faço. Eu vou e faço. E foi nesse aprender, a vida foi me colocando em situações que eu virei jornalista quase que por acaso. E eu sempre caí em bons lugares. Eu sempre tive
no lugar certo, na hora certa, e as coisas foram acontecendo. Não foi uma coisa premeditada. Agora, se eu olho um pouco mais para trás, algumas coisas precisam ser esclarecidas. Eu gostava de escrever. Aos 13 anos, eu fiz o jornalzinho do colégio. Eu escrevia poesia, eu era boa de comunicação, eu gostava de televisão, de rádio, de música, ou seja, esse mundo não era distante, de mim. Ele, de certa maneira, me construiu ali, apesar de não ter nenhuma referência na família. Quer dizer, se eu for lá atrás, eu sou bisneta, mais ou menos, de Emílio de Menezes, que era um poeta e tal, mas é uma coisa muito distante. Mas eu gostava das palavras. E eu fui sendo levada para isso. Eu entrei para trabalhar numa editora, na Block Editores, por acaso. Me chamaram e disseram: quer escrever? Porque eu trabalhava numa televisão como secretária de um rapaz que fazia assessoria de comunicação, diretor da televisão, que estava passando por um problema de saúde. Eu ficava ajudando ele a escrever, e quando eu vi, eu já estava escrevendo na Block Editores. E a Ai, que Block Editores incrível. ia lançar uma revista de celebridades, assim, pré-caras, pré-tudo que é revista dessas de artista. E aí, quando eu vi, eu já estava dentro da revista. Então, as casualidades foram me levando. Hoje eu vejo que o meu destino estava traçado, eu só não sabia disso. E como eu não disse não, eu consegui ir seguindo a minha trajetória até cair no Rock in Rio. Porque Nossa. antes de eu cair no Rock in Rio, eu passei por televisão, eu trabalhei em grandes órgãos de imprensa escrevendo sobre o quê? Show business, entretenimento, televisão também, música. E, e daí fui morar nos Estados Unidos, final de segundo casamento, aos 31 anos, eu disse assim: não é possível que aos 31 anos eu já fui casada 2 vezes. Sabe, se eu for nesse movimento, onde é que eu vou chegar aos 50? Vou parar e pensar para ver o que está errado na O vida. proporcional, né? 10 Não, casamentos. não tá boa isso não, entendeu? E aí eu resolvi parar com tudo e fui morar em Nova York, sem falar inglês. E, Maravilhoso. e entrei numa escola, onde eu morei numa escola para aprender inglês, num college americano, e lá fiquei durante 3 anos e eu arranjei um emprego lá. Aonde? Numa agência de turismo. Olha aí, ó, Ó, o tem link. experiência no nosso O ramo. turismo caminhava paralelo na minha vida, sempre. E o marketing também. Comunicação sempre estava ali, o marketing, a publicidade. E essa experiência em Nova York me foi muito interessante, porque quando eu voltei para o Brasil, em 1984, eu já tinha ouvido falar de festivais de música na América. O assunto não me soava estranho, era familiar. E quando eu voltei a escrever para o Globo, que era o jornal onde eu tinha trabalhado durante 5 anos antes de ir para Nova York, onde eu era repórter especial no caderno de cultura, no segundo caderno do Globo. E aí o meu editor falou assim: olha só, o Roberto Medina, esse publicitário, sonhador, está dizendo que vai fazer um festival de música, o maior do planeta, e vai dar uma entrevista. Eu queria que você fosse lá cobrir. Um detalhe: nessa minha volta para o Globo, eu era freelancer do Globo. A minha vaga estava ocupada por uma outra jornalista e eu fazia várias coisas. Eu trabalhava em rádio de manhã, e escrevia para roteiros para a TV Globo. Eu atirava em todas as frontes e era freelancer também do Globo. E fui entrevistar o Roberto. Quando o Roberto mostrou uma planta da cidade do rock, eu pirei. Eu falei: isso minha Você já família. gostava do rock ou não? Eu gostava de música, eu gostava de eventos, eu gostava de entretenimento, eu gostava de movimentos, sabe assim? Eu gostava disso, eu achava isso. Eu era muito mais MPB, na verdade, porque na juventude eu participei de um grupo chamado MAU, Movimento Artístico Universitário, da onde veio Ivan Lins, Gonzaguinha, vários compositores da minha geração.
e cantores e vários artistas. Então, mas aquilo me fascinou, me fascinou. E ele falou que ia construir a cidade do rock, que era que pá. Quando eu voltei para a redação, eu falei, gente, eu quero uma capa no segundo caderno. Vai rolar aqui uma hora. Babado. O editor falou, Leia, menos. Não é tanto assim. Tá certo que o Roberto é uma pessoa muito considerada, ele já tinha feito coisas muito importantes, já tinha trazido Frank Sinatra, sabe? Mas não é assim. Eu dizia, não, mas na América existem festivais. Eu estava morando lá, eu sabia disso. Bom, me deram, assim, duas colunas no jornal, assim, uma comprida, assim, e uma foto. Só que nessa entrevista que eu fui com o Roberto, tinham poucos jornalistas. E nasceu uma química boa entre a gente, porque eu já conhecia o pai dele, o seu Abraão Medina, o irmão dele, Rubem Medina, é, da minha outra história em televisão, quando eu trabalhei com um homem chamado Flávio Cavalcante, que era o homem mais importante da TV brasileira, e o seu Abraão Medina era amigo dele, produziu o primeiro programa que o Flávio fez na televisão. Tinha uma outra história da minha vida. E é o que eu digo, na vida tudo você vai juntando e um dia você vai usar. Nossa, com E certeza. aí, o que aconteceu? O Roberto começou a me ligar e me dar notícias do Rock in Rio, o próprio Roberto Medina. Leia, agora está vindo aqui o empresário do Queen, vem aqui, faz uma entrevista com ele, porque naquele tempo não tinha assim, assessoria de imprensa, como hoje, esses big escritórios, essas agências, não tinha isso. E o Era seu meio, inglês já estava ótimo também, né, Lé? pois é, 3 anos tudo de se Nova aproveita York, na é. vida. E aí o que acontece? Naquela época chamava-se de divulgador, a pessoa que divulgava os assuntos. E eu comecei a fazer as entrevistas. Resumo, faltavam. Ninguém, primeiro, naquele ano de 1984, no segundo semestre, ninguém acreditava muito nesse Rock in Rio. Até que em dezembro saiu uma matéria na Billboard. Até então, era uma revista só nos Estados Unidos, não tinha Billboard no Brasil. E tinha uma matéria sobre o quê? Sobre o Rock in Rio. Aí as pessoas começaram a dar crédito. Peraí, se a Billboard está falando, É porque ela não tem o ré. negócio vai acontecer. Ah, Aí o jornal O Globo resolveu comercialmente fazer um tabloide, fechou uma parceria com a produção, com o projeto, e quem sabia tudo sobre Rock in Rio? Esta. Lé. Sabia quantos quilômetros de gramas foram colocados, quantas postes de luz, as luzes bailarinas. Eu sabia tudo da construção do Rock in Rio, porque eu estava fazendo o que se chamava antigamente no jornalismo, né? Eu era praticamente uma plantonista Rock in Rio. E aí a minha relação com o Roberto estava muito próxima, a gente estava mega amigo, ele conta até hoje uma pergunta que eu fiz para ele entrando num elevador, assim, faltando 10 dias, 2 semanas ao festival, eu falei para ele, você não tem medo? E ele disse que essa pergunta foi vital para ele, porque ele não poderia ter, porque ele já estava no gargalo ali, ou Não era vai ou opcional. vai. Então, ele conta que isso foi muito reflexivo. Eu fiz uma matéria enorme, que foi finalmente uma capa. Ele com toda a família, a Roberta, a Medina era pequenininho, o Rodolfo pequenininho. E aí começou a nossa relação. Eu passei todos os dias dentro do Rock in Rio, porque essa altura o Globo criou um tabloide e montou uma equipe grande, e eu fiquei lá dentro. E a gente trabalhava com telex, como eu estava dizendo. E quando terminou o Rock in Rio, o Roberto disse assim para mim: o próximo, eu quero você do meu lado. Incrível. Como a vida faz surpresas, quando acabou o Rock in Rio, eu fui chamada para fazer uma divulgação do Canecão, que era uma casa de espetáculos, que o Ivan Lins, que era aquele meu amigo de juventude, que tinha tocado no Rock in Rio de 85, Uhum. ia estrear um show, e o empresário dele, que eu também conhecia de juventude,
Olé, Alberto Traeger, falou: Lé, você não quer fazer a divulgação da gente no Canecão? Como eu estava atacando para tudo que é lado, tinha voltado para o Brasil, não sei fazer, mas faço. E assim eu entrei no meio da assessoria de imprensa, eu deixei de ser pedra, de atacar e passei a ser vidraça. Virei lá assessora de imprensa do Canecão, juntando todo mundo e criei um grande escritório de assessoria de imprensa em 1985. O Canecão foi uma grande sala de visitas na minha vida. Ele foi, sem dúvida, a maior casa de espetáculos durante uma longa temporada no Rio de Janeiro. Era um negócio tão forte o Canecão que as pessoas às vezes abriam uma casa de show, como eu vi, na Paraíba, e diziam assim: é um Canecão. Canecão virou um sinônimo de uma casa de show. E aí o Canecão, eu fui crescendo ainda mais com show, e vou vindo show, até que em 90 o Roberto me chama e disse assim: eu vou fazer um outro Rock in Rio. Era para fazer em 90, em janeiro de olé. 90. Oi. E só para a gente entender, então, assim, toda essa sua jornada de conexões, de oportunidades, de alçar novos voos, ela foi meio que sendo construída conforme as oportunidades que iam dadas. Exatamente. Assim, quais foram os artistas com quem você mais trabalhou e que te ajudou a impulsionar a sua carreira? Você comentou bastante do Roberto, né? Que foi essa persona que te deu essa, eu Sim. acho que grande oportunidade, inclusive pioneira no começo do Rock in Rio. Mas teve outras personalidades também que te ajudou a, Teve, a impulsionar? teve. Por exemplo, o Dodge Sirena. Eu conheci o Dodge no Canecão. Ele estava vindo do Rio Grande do Sul para fazer o primeiro espetáculo dele internacional fora no Brasil. Primeiro artista que ele estava fazendo, que era Mercedes Sosa, no Canecão. E com o Dodge, como ele conhecia poucas pessoas no Rio de Janeiro, a gente criou uma relação e eu fui acompanhando a história dele. E através dele eu tive. Eu sou uma pessoa que eu preciso dizer para vocês: eu não tenho limite No nenhum. A limite. gente tem até uma pergunta relacionada a isso, mas manda bala. Eu sou uma pessoa sem limite. Sem limite, assim, em termos de o que é que tem que fazer. Buscar. O Roberto Medina costuma dizer assim: se não tem no Rock in Rio, assim, que não tem quem faça, põe na mão da Léia que ela resolve. É mais ou menos assim. E aí eu comecei, quando não me dão limite, eu comecei a criar muita coisa em termos de comunicação. Então, por exemplo, David Copperfield. Foi uma experiência fantástica, porque ele não é um roqueiro, não é um músico, mas ele é um grande artista. A entourage dele, a forma como ele viajava, como ele trazia aquela mágica toda, era um grande show, era um grande espetáculo. Então, você vê como essa tecnologia funcionava, foi uma. Olha, Rod Stewart, viajar com ele, turnê com ele, Julio Iglesias, esse cara, vocês não É têm incrível. ideia do que o que ele era. Ele sabia tudo de marketing. Tudo, tudo, tudo. Sabia não, sabe, porque ele está Uhum. vivo aí com 83 anos, mas sabe tudo, tudo, tudo. Sabe aquela coisa que ele canta passando a mão assim no corpo? É, Não é sim. sensual. Sabe o que é aquilo? Quando ele começou a cantar, ele não sabia aonde botar a mão, então ele botava a mão no bolso. Aí um empresário dele costurou o bolso. Aí ele tentava colocar a mão. Aí ele ficou passando a mão nele, fez um sucesso, virou sensual, entrou. Então, Maravilhoso. cada pessoa, o Canecão me foi uma grande escola para mostrar a cara do artista brasileiro. Por Uhum. exemplo, o Roupa Nova. O Roupa Nova, quando anunciavam Roupa Nova no Canecão, os ingressos esgotavam. Era um público assim alto que consumia muito, assim, todos Uhum. os salgadinhos de tudo que tinha para venda no Canecão.
Outros artistas que eram muito mais renomados da música popular brasileira não vendiam tanto na época. Uhum. Então, você ia entendendo, por exemplo, um artista que é fantástico, que chama Guilherme Arantes. Ele vendia tudo de ingresso. E eu não conseguia quase matérias com ele na mídia, porque a Uhum. mídia não aceitava ele, o perfil da imprensa era outro. Então, meu amor, olha, se for para contar história, Nossa, eu imagino, tá eu tô comigo. aqui, às vezes eu não sei nem o que te perguntar, porque você vai me inspirando aí com tantas coisas bacanas. Ô, Não, mas o Leia, legal é que vale, que como aprendizado, Babi e Daniel, é que a pessoa que cruza com você hoje na vida, lá na frente você pode encontrar com ela de novo. Ah, isso eu tenho sim, certeza. sim, Você sim. entendeu? Então, eu nada mais cheguei aqui só, primeiro, porque eu tive as oportunidades, eu encontrei com as pessoas. Eu fui secretária, de eventos da Prefeitura do Rio de Janeiro, gestão César Maia. Eu nunca tinha trabalhado em gestão pública, sabe? E ele me abriu as portas da cidade para fazer show na rua, sabe? A Filarmônica de com a Filarmônica a Filarmônica de Israel tocando com Zubin Mehta na praia de Botafogo para a população, para 100 mil pessoas. Olha que incrível, Leia. Então, você ter essa te darem, é o que eu digo, se me dá, abre a porta, eu vou que vou. E a coisinha de 100 mil pessoas, É, milhões, é é. só coisinha pouca. Olha, de tudo isso, assim, como jornalista, escritora, produtora de eventos, assessora de imprensa, já perdi a conta aqui. Quais dessas profissões é a sua maior paixão? A minha maior paixão é escrever, na verdade. Eu gosto de escrever e eu gosto de criar eventos. Eu vou dar um. é, é, Eu sou. Eu não me contento em ficar quieta no meu canto. Eu moro aqui há 20 anos, nesse lugarejo pequeno. Em 2006, eu criei um site, porque Santo André, Cabralha não tinha um site de turismo. Olha, Eu criei um site de turismo em De 2006 que turismo. existe até hoje. E eu Que... faço esse site, eu escrevo esse site. Da região, sobre a região. Primeiro era só Santo André, hoje já é toda a orla norte de Cabralha, porque essa região cresceu muito depois da pandemia, uma coisa incrível, com grandes empreendimentos. E eu escrevo, aí você diz assim: você ganha dinheiro com isso? O dinheiro, para mim, não vale tanto mais do que o prazer de fazer e poder dar à região onde eu moro uma conversa de turismo. Então, eu gosto de escrever. Aí eu gosto de inventar. Em 2016, eu inventei um Festival da Lagosta. Eu vou fazer a 7ª edição esse ano. Olha! Entendeu? Aí, Que começou só em Santo André, hoje já em toda a Cabralha. Eu não sei quantos, 2.000, não sei quantos mil quilos, mais de 2.000 quilos de lagosta de já foram lagosta. consumidos. Quando é, Leia? Agora é de 11 a 20 de outubro. ó, É o 7º que Festival da interessado. Lagosta da Costa do Descobrimento. Eu amo fazer isso, amo fazer isso. Agora, eu não tenho restaurante, eu não sei cozinhar e eu não gosto de lagosta. Só um Sensacional. E detalhe. por que criar o Festival da Lagosta? Por causa do movimento para o turismo, que é Ah, importante. E a Qual é a lagosta que forma que eu bomba, né? tenho de comunicar esse povoado? É através de eventos. Com quem eu aprendi isso? Com Roberto Medina. Porque quando ele criou o Rock in Rio lá atrás, na verdade, o olho dele era o quê? A promoção do Rio de Janeiro. Uhum. Como agora que ele está lançando esse mega parque, o Imagine, no Rio de Janeiro, pegando todo aquele lugar ali que não vai dar para Disney, não vai dar para nada. Como disse o prefeito Eduardo Paes, chupa Disney World, entendeu? Então, é o quê? O evento é que você promove a cidade, que você gera Sim, turismo. exato. sim. Então, é a forma mais fácil, você gera renda, não é? A economia circula.
E Você quando que você tem a oportunidade de encontrar tantas pessoas ali, olho no olho, né? É uma oportunidade mesmo E eu acho que a única. experiência, o turismo de experiência, é o que tem É de o que melhor, marca, né? É. sabe? Você quer ir contar o que você viveu, o que você comeu, o teu paladar, sabe? Qual foi o teu sabor, qual foi o teu sentimento de você mergulhar numa água morninha aqui no sul da Bahia, sabe? Agora, eu sou uma pessoa, como eu disse, que não tem limites, porque eu gosto de fazer isso, é o prazer que me move, sabe? Uhum. E vou o quê? Vou pegando os pedaços de tudo. Quando eu fiz o livro do Dodge, eu pedi para o Roberto Medina fazer a orelha do livro. E ele fez, porque ele sabe, inclusive na orelha do livro, ele fala uma coisa muito, muito legal. Ele diz assim, que eu costumo dizer, né? A história do Rock in Rio passa por dentro da minha história. Porque depois de 85, eu tive 91. Antes de 91, eu tive o sequestro do Roberto Medina, eu estava com ele. Depois teve o Rock in Rio 2001. Depois eu fui para Portugal ajudar a montar a equipe. Morei um ano em Portugal. Então, você cria uma relação com as pessoas que você nunca mais esquece, é para sempre. Como é a Olha, minha relação com o Dodge. isso daí foi bacana que você trouxe sobre, né, que você foi chamada para fazer também o festival lá em Portugal. E aí, todo mundo gosta de saber de bastidor, né, de curiosidades, o que que acontece. Fala pra gente um pouquinho como que é a exigência dos artistas internacionais quando você compara o que é pedido no Rio e o que é pedido em Portugal. E se inclusive você puder, conta pra gente aí qual que foi o pedido mais inusitado que você já Então, teve de o artista. que que aconteceu? Quando começou o Rock in Rio em 85, na verdade, é que as pessoas começaram a se dar conta de que os artistas tinham pedidos, Hum, e variados, porque quando você tem só um Frank Sinatra, é o básico do Sinatra que vem junto. Mas quando você tem um leque de artistas, cada um quer uma coisa, um quer a comida da religião dele, o outro quer não sei quantas toalhas de banho, como é o caso do Prince, ventiladores e um monte de coisa. Aí o que acontece? No show business existe um documento que chama-se rider técnico. Quando você faz um contrato, junto vem um rider técnico. Tudo que o artista quer, de som, de luz, tamanho do palco, tudo que ele precisa e as outras exigências. Em 1991, no Rock in Rio, o que que eu fiz como que eu precisava usar? O Roberto Medina tinha sido sequestrado em 90. Em junho de 90 ele foi sequestrado. A gente ia fazer o Rock in Rio em julho de 90, aí veio o Plano Collor, parou, ele foi sequestrado. Quando ele volta, o patrocinador disse assim: vamos fazer o Rock in Rio. Aí foi marcado para janeiro de 91. É só que no que foi lançado isso, foi avisado que o Maracanã, onde ia ser o evento, ia cair. Mas era toda uma jogada política por trás disso, que ia ter eleição e tal. E então o Roberto não podia aparecer para o público. Se ele aparecesse para o público, ele dizia assim, mas aí o Maracanã vai cair ou não vai? Ele não queria falar isso, a gente tem que mudar toda a estratégia de comunicação. O que que eu fiz? Eu peguei todos os riders técnicos e fui decupando. Prince pede 100 toalhas brancas, virava notícia. A torta de abóbora que o Joy Cocker quer comer. Aí vinha, virava notícia. tirou Hoje em totalmente de dia, quando holofote, né? você lê num jornal que um artista pediu água do Vesúvio ou qualquer Hum, outra coisa, saibam que a culpa é minha. Veio Ah, disso. Veio você da que introduziu estratégia do essas Maracanã. técnicas. Então, tanto É. faz se é Rio de Janeiro ou Portugal, as exigências dos artistas são as deles para qualquer lugar do mundo. E eu até entendo. Se você está numa turnê viajando 100 dias, você quer chegar lá, tá a tua academia, a tua comidinha. Se mas você se adaptar a cada lugar, Exato. sabe? Não pode. Agora, tem coisas incríveis. Por exemplo, eu tive o privilégio de ver o Prince cantando assim na minha cara, que eu estava debaixo do palco com os fotógrafos. E ele tão pequenininho, tão baixinho, eu nunca vi uma bunda tão pequena na minha vida de uma pessoa, tão estreitinha, tão pequenininho. E os ventiladores para aquele cabelo dele ficar assim,
Era um delírio isso. E eu tinha que estar ali com os fotógrafos para depois da segunda música sair levando todos os fotógrafos. Então, isso eu acho que começou em 85 a profissionalização do show business no Brasil. Uhum. E eu acho que isso foi cada vez mais. Hoje, todo mundo, quando vê uma lista, um rider técnico de um artista, não discute mais, já entende, já respeita. Então, eu acho que isso foi plantado lá atrás, há 40 anos. E Léa, essa jornada de Rock in Rio, né? Todo esse tempo que você trabalhou como aí assumiu a direção da comunicação do Rock in Rio, quais foram os maiores desafios que você enfrentou? Ah, foram, foram muitos. Vou contar um desafio para vocês. Inquieta a gente sabe que você é e desafio a gente sabe que você gosta. Olha só, em 85 teve a questão da lama no Rock in Rio, Sim, tá? sim. Em 91 a gente não teve chuva, mas foi no Maracanã e tal. Em 2001 nós nos preparávamos para voltar para a cidade do rock, ou seja, iria ser reconstruído a cidade do rock e tal. Eu era diretora de comunicação. E quando foi em dezembro, tinha virada do século, né? Ano 2000, aquelas grandes festas, e aí foi anunciar. A gente entrou o ano com muita chuva, chovia muito, 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 muito. O festival começava dia 12 de janeiro e o aviso, todos os serviços de meteorologia falavam que vinha muita chuva. E eu tinha lido no jornal a respeito de uma fundação Cacique Cobra Coral, que dizia que trabalhava para tirar as chuvas dos lugares, trabalhava, era uma entidade espírita que só trabalhava com fenômenos da natureza. Hum. Eu fui atrás dessa pessoa, falei com o seu Osmar, que era quem respondia por ela, e disse: Olha, a gente está organizando um evento assim, assim. Eu falei: O que vocês fazem? Ele disse: Não, a gente tira a chuva. Falei: Tira a chuva como? Como? Não, a gente tira a chuva de um lugar e com os ventos leva para outro lugar. Hum. E eu falei: Como é que é isso? O valor desse trabalho? Falou e tal. Falei: Tá bom. Aí vem todos os resultados: chuva, chuva, chuva. Já tinha chovido no ano novo. Eu entrei na sala do Roberto, fechei a porta e falei: Olha só. A Fundação Cacique Cobra Coral, Eu Imagina a imagino cara do essa Roberto. cena. Olha lá, a Foi Fundação lindo. Cacique Cobra Coral disse que tira a chuva. E a nossa grande preocupação era a chuva, ter lama de novo. Ai, maravilhoso. Mas aí eu contei tudo para ele, ele falou: Interessante, vou pensar nesse assunto. Saiu. Uma semana antes de começar, o festival abria numa sexta-feira. Na segunda-feira teve uma chuva na cidade do Rock, que entrou água pelas lonas, pelas nossa. tendas. Foi uma coisa. Aí o Roberto me chama. Leia, quem é essa pessoa que quer tirar a chuva? Vamos atacar para tudo qualquer lado. Não conta para ninguém. Não quero nem que entre no orçamento do festival. Isso Uhum. é entre nós, Você já, fechado. já, já tinha contado antes, ou Léa? Ou não? O quê? Essa história você já tinha contado antes pra alguém assim? Não, Ou aqui vai ser pioneiro? não, nunca eu contei essa história Ó, assim. pioneiro na saída de emergência, hein? Aí o Roberto falou: tudo bem. Aí eu liguei: Seu Osmar, olha, o evento que eu falei é esse, os dados são. Sim, senhora, dona Leia, nós vamos tomar providências. Maravilhoso. E aí não choveu. Para, Leia. Como, gente? Eles nem foram lá no local? Não, ele foi. No dia Ah, da abertura do festival, me aparece o seu Osmar, que essa altura eu só falava por telefone. é.
Ele com um notebook abriu, eu levei na sala do Roberto, ele mostrou pelo notebook como estavam jogando as nuvens fora. Eu vou contar uma coisa para vocês. O Arthur Chechel, grande, querido amigo jornalista, fantástico, ele tinha uma casa em Vargem Grande, que é perto da Cidade do Rock, me liga e diz assim, Leia, está chovendo aqui. Eu falei, mas aqui não está, pode vir. Chovia em vários pontos do Rio de Janeiro e não chovia na Cidade do Rock. Gente, eu vou Obviamente, anotar o contato peraí, dessa pessoa. não. obviamente que o Roberto não resistiu a isso e contou para várias pessoas Que ele ficou passado, que deu certo de verdade. que deu certo, entendeu? E a partir daí, várias empresas de eventos passaram a contratar a Fundação Cacique Cobra Coral para eventos ao ar livre. Não, velho, eu tô anotando aqui. Eu sou da área de Agora, eventos. eu acho que tem duas coisas. Uma é você acreditar. Sim, sim, sim. A É a energia. com certeza. Eu acredito nisso, entendeu? Não é só você contratar, é você tem que estar ali. E o seu Osmar, até hoje, virou uma pessoa muito querida na minha vida. E outro dia ele apareceu aqui na minha casa, na Bahia, sabe? Foi muito engraçado. Olha, foi Ele estava uma fazendo um relação. evento em Trancoso e veio aqui me ver. Ou seja, você chamou ele para outros eventos depois? Todo evento que Ah, tinha, por não é? exemplo, a Árvore de Natal da Lagoa, que a Artplan Ah, fazia, fez muito tempo, hoje é da Dream Factory, que é a empresa que nasceu de eventos da Artplan, e que eu fui diretora e tal. Ela, durante muitos anos, eles contratavam ele para fazer isso. que incrível! Adorei, adorei a história. Já Leia, anotei aqui. Oi. você deu um spoiler também legal que a gente queria. Queria não, né? Que a Hum, gente vai explorar um pouco mais, hum. que é a falta de limites, né? E aí, enfim, eu queria que você explorasse um pouquinho se você acredita que essa falta de limites é uma característica essencial para a inovação e o seu sucesso na área de comunicação, e também se você enxerga isso nas novas gerações. Então, Daniel, o que que acontece? Eu não fiz faculdade. Por Você fez a quê? faculdade da vida, na vida Não, eu, real. eu, eu entrei para psicologia, que era o que eu ia fazer, porém, quando eu me vi, eu estava tão envolvida já na Block, trabalhando em revista, escrevendo, que eu tranquei a matrícula e nunca mais voltei. Eu costumo dizer que o único diploma que eu tenho na vida é de mestre em Reiki, que eu sou. Maravilhosa. Porque o resto, a vida foi me dando e eu fui fazendo. Durante alguns anos, eu me sentia muito. Porque é importante dizer o seguinte: quando eu comecei a trabalhar em jornalismo, não havia regulamentação. Uhum. Tanto que eu tenho registro de jornalista pré tudo A isso ser regularização, regulado, né? entendeu? Por Uhum. já ter o tempo de trabalho, quando saiu a regulamentação. Mas há muitos anos eu pensei em fazer faculdade, até que um dia eu procurei um professor que eu tive, que depois abriu uma faculdade grande no Rio de Janeiro, chamada Faixa. Procurei o professor Hélio e falei, eu queria fazer faculdade. Ele falou, para quê? Sabe? Pelo Rock in Rio, eu ganhei um prêmio Marketing Best de comunicação pelo Rock in Rio de 91, pela quantidade de coisas que a gente teve que inventar e criar para tirar o Roberto Medina de frente da imprensa, para não perguntarem se o Maracanã ia cair. Então era assim, vai ter queima de fogos no Rock in Rio? Sim, tem. Vamos fazer um concurso, então, na praia, botar várias empresas, chama a imprensa, qual é o mais bonito? Entendeu? Eu ficava gerando, procurando coisas que virassem assuntos para a gente estar no espaço. Então, eu acho que se eu tivesse estudado, talvez seguisse o beabá de uma escola de jornalismo, eu não tivesse feito esse caminho.
E também eu tive a honra de ter um pai e uma mãe fantásticos, que diziam assim, minha filha, faz o que você achar legal. Sabe, eu com 16 anos, meu pai dizia assim, você não quer vir pensar nisso? Porque eu não sabia o que ia fazer, estudar, na verdade. Sabe, e, na verdade, psicologia é que eu queria fazer análise. E aí eu caí num psicanalista e daí resolvi a minha vida também. Então, eu acho que hoje a vida ficou quadrada para as pessoas, Uhum. sabe? Você está encapsulado ali num negócio, e ou é aquilo ou é aquilo. Mas quando se fala pensar fora da caixa, sabe? Você sair da bolha, é assim, o que que essa louca faz há 7 anos no Festival da Lagosta em Santo André? Que não gosta de lagosta. E que não tem restaurante, entendeu? Então, eu acho que isso é importante para qualquer carreira, sabe? Você não ser obrigado a fazer uma coisa só, você tentar várias coisas, você ser. E é tão bom você ser múltiplo, Sim. sabe? E Você cair no poder. mundo de eventos, né, Léa, assim, é bem interessante porque deixa você criar, né? Deixa você livre para fazer um festival de lagosta ou para criar qualquer outra coisa ali que você acredite que tem relevância para aquele lugar que você tá, né? Eventos acabam encaixando um pouco com esse perfil, né? Babi, tem uma outra coisa importante. Você tem que saber o tamanho da onde você está. Se a gente está falando para 100 mil pessoas, como é um Rock in Rio, por exemplo, hoje, o último Rock in Rio foi muito interessante que eu fui, o Roberto sempre me convida para ir. Então, quando teve a abertura, da primeira noite do Rock in Rio, do ano passado, eu estava com ele no camarote dele. E aí, o que que aconteceu? Quando começaram os fogos, estávamos eu e ele na varanda conversando. E eu disse, Roberto, você lembra que em 85, quando começou o Rock in Rio, a gente estava desesperado, controlando os portões, se ia ter invasão, se não ia, se todo mundo tinha ingresso, se não tinha, sabe? E Uhum. hoje se chegou a um tamanho da empresa que você, presidente, está vendo isso tudo Os fogos. acontecer aqui do Sim. alto, perfumado, sem desgastar, nós dois dando risada. Ai, que Cara, sonho. sensacional. É, Entendeu? Porque sensacional. tudo se profissionalizou muito também, sabe? São Sim. equipes enormes. Você antes todo mundo, cada um tinha que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E eu acho que essa área de entretenimento tem uma coisa legal, porque esse profissionalismo vai indo, não é só no Rio e em São Paulo, sabe? Mas pelo Brasil todo. Sim. E as pessoas vão entendendo que você fazer evento é você estar fazendo turismo, Uhum. sabe? Como diz o Roberto Medina muito bem, não se preocupe com o que está no palco, que o que está no palco, o artista sabe, o diretor sabe, o técnico de som, todo mundo sabe. Agora, o entorno, como é que você chega lá? Como é que está o ambulante de picolé do lado de fora? O É a taxista experiência, né, Lê? tem onde estacionar, entendeu? O entra e Uhum. sai, como é que é isso? Uhum. Vai fazer toda a diferença para a Faz experiência toda a diferença. daquele. Como é que está a sua relação? Como é que você montou a sua estratégia com a hotelaria? Porque você vê hoje, acontece um Rock in Rio, tem 98% de ocupação no Rio de Janeiro. Exatamente. E quem diz isso é a BIH, não sei qual é o nome da instituição, acho que é a BIH no Rio também. É, Então, e a pessoa não volta no ano seguinte se foi uma experiência ruim no hotel, no transporte, né? olha, no Rock in Rio do ano passado, é, que eu fui, quando eu voltei no dia seguinte, cedo, peguei um voo que porque não tinha voo direto para Porto Seguro, eu parei primeiro em Guarulhos que eu peguei um voo tal. E tinham um casal que estava vindo do Rock in Rio para Porto Seguro, voltando. Eles não tinham dormido. Eles me disseram, porque o voo saía muito cedo, saía tipo 8 horas da manhã, eles foram direto para o aeroporto, eles estavam maravilhados. Então, eu acho que são sementes que você vai Sim.
Plantando, o que acontece? Esse casal agora, se ele for a algum evento em Porto Seguro que não for desse top, É, ele, ele já passa a ter A por régua onde dele tá lá em nivelar, cima. entendeu? O sarrafo Exato, dele foi para mais tá lá em alto. cima, tá lá em cima. exatamente. Ô, Léa, dá pra ver muito o. Você é muito inspiracional, viu? Acho que a vida foi te transformando, moldando, e você inspira muito. Apesar de, né, você falou, não fez a faculdade, mas você fez outras faculdades que muitas pessoas não fazem, né? Que é, acho que Uhum, é primeiro se dar o, se permitir as uhum, oportunidades, né? Porque assim, as oportunidades elas acabam acontecendo para todo mundo. O que vai diferenciar é uma Leia uhum, que aproveita e as outras uhum, pessoas que não aproveitam todas essas uhum. oportunidades que são dadas. E seu olhar brilha muito, né? Eu devo imaginar como é que é a sua cabeça aí. Já deve ser a milhão, ainda mais contando toda essa história, essa jornada. Porque o evento, o Rock in Rio, ele é muito grandioso. Né? Sim. É o soft power, vamos dizer, do Brasil. O americano, norte-americano faz muitos filmes e tal. Uhum. E a gente tem esse grande festival, a novela também brasileira. Eu queria que você falasse, qual que é o seu sentimento ao ver a magnitude que hoje é esse evento e você que passou por toda a jornada, o que você sente com essa Ah, transformação, com essa entrega? olha, ô Daniel, eu sou uma pessoa de sorte. Eu sou uma pessoa privilegiada. Eu, eu moro num lugar com uma praia maravilhosa. Eu tenho uma casa deliciosa. Eu ainda tenho 3 chalés onde eu recebo amigos e amigos de amigos e alguns hóspedes, onde eu conto as minhas histórias. Chama-se a Casa da Leia. Nossa, que legal. Que legal. E aí, o que que acontece? Eu tenho uma gratidão enorme por ter tido essas oportunidades. Como eu disse, eu estava no lugar certo, na hora certa. Eu não sei o que eu fiz na outra encarnação, entendeu? Mas nessa eu vim com muito merecimento, sabe? Amém. E eu faço valer o meu merecimento, porque antigamente a gente tinha caderno de telefone, né? Hoje está tudo no celular. E eu me lembro, quando eu saí do Globo e fui morar nos Estados Unidos, a jornalista que assumiu o meu lugar no Globo, eu peguei o meu caderno de telefone, que tinha todos os artistas globais, todos os contatos, falei, copia. Ela disse, Leia, mas é o seu caderno de telefone. Eu falei, meu amor, eu quero ver você falar com eles. Entendeu? Mas eu te dou, porque Aham. eu não tenho o menor problema. Sabe, eu não tenho uma receita que eu escondo. Não, isso aqui eu não conto. Parou Uhum. do meu lado, eu já digo assim, mas por que que você não faz assim? Que tal isso? Entendeu? Vamos melhorar aqui, sabe? Quem é essa maluca que há 18 anos faz um site de Santo André? Cara, eu quero que vocês entrem no meu site, Aham. www.santoandré-bahia.com. Ele é uma maravilha, entendeu? Eu, há um ano e meio, Anotado. há um ano e meio me Vai associei. bombar o site agora. É um rapaz de 30 anos, jovem, que morou na Europa, nascido em Santo André, me procurou e disse, Leia, vamos melhorar esse seu site? Falei, bora lá. E eu tenho essa coisa de. Eu estou aprendendo com eles, entendeu? Quando eu sei que eu sou o número um na procura, na busca de Santo André, Bahia, é porque eu fui aprendendo como se faz isso. Então, você está disponível. Quando eu falo do Telex para hoje eu trabalho. Eu tenho 16 mil seguidores no Instagram do Santo André, mas eu trabalho para isso, Sim. sabe? O E pessoal eu acho que adaptou, né? tudo que você faz com prazer. Deve ser muito chato você trabalhar numa coisa que você não gosta. Sim. E nessa encarnação, eu tive o privilégio e tenho de só Eu trabalhar tá. com o que eu gosto, sabe? Isso. Eu acho isso. E eu É, falo assim, até mais que o Dani, além de inspiracional,
Você é visionária. Você falou sobre o Roberto Medina, mas a gente vê que isso também é muito seu. É uma visão. Você identificou só de ver o mapa do Rock in Rio lá atrás, antes de trabalhar com ele, né? Então você fala, eu aprendi muito, mas isso realmente já parece ser seu, né? E essa visão que você tem. O que você vê sobre as próximas edições do Rock in Rio? Quais que são as suas metas e visões para o futuro desse evento? Bom, a minha meta é que ele continue fazendo e que eu continue indo ver, sabe? Que ele continue me Você continue sendo convidando, convidada, né? Por muitos continue sendo anos. convidada, porque eu vou. O meu filho, eu tenho um único filho, e o meu filho diz, às vezes eu digo assim, meu filho, eu não sei se eu vou no Rock in Rio. Não, mãe, você tem que ir, porque as pessoas podem achar que você é só uma história, que você nem está mais aqui. Porque, afinal de contas, eu estou há 20 anos fora do Rio de Janeiro e São Paulo, né? Do Grande Centro. Mas hoje você não está mais fora de nada. Conectado em Sim, tudo. sim. Hoje você está integrado no planeta de uma forma total, entendeu? Sem Então é opção. muito fácil, sabe? E eu quero que o Rock in Rio, eu tô louca para ver isso tudo que o Roberto quer construir, sabe? Esse projeto dessa grande área de eventos de entretenimento, eu acho isso uma maravilha, sabe? É você não parar de sonhar. Porque tem um ditado que diz assim, né? Você, você não morre porque você parou de sonhar, né? Você morre, na verdade não é isso. Você morre o dia que você parar de sonhar. E o dia que eu não acreditar mais que eu possa inventar alguma coisinha, nem que seja mais uma colcha de patchwork, de retalhos que eu faço, sabe? Nem que seja mais um trabalhinho de mosaico, mais um evento, um festival. Aí eu. Mas isso você não envelhece. Vocês sabem quantos anos eu tenho, né? Não. Imagino que uns 40, uns 30 e Eu poucos. tenho a idade que você quiser. Perfeita. É Show. isso. E, Incrível. acho que você também trouxe algumas nuances que eu acho que foi bem interessante observar essa questão do soft power, né? Para mim, eu não tinha essa sacada que o Rock in Rio ele proporciona isso, né? Lógico, ele ganhou essa magnitude mundial e aí, por consequência, mas que talvez ele tenha tido esse olhar de desenvolver esse grande evento, porque desenvolve toda a economia local e também desenvolve a economia do país, né? Abre as portas do país para que as pessoas venham, visite, conheçam e veja também a nossa força em produzir grandes eventos, eventos organizados que entregam uma excelente experiência a nível, né? Vamos dizer, a nível internacional. Mas um outro ponto que aí eu queria entender a sua opinião é, vamos se dizer assim, desse paradoxo, né? Qual que é? Um evento tão grandioso acontecendo em uma cidade maravilhosa, só que ao mesmo tempo uma cidade que luta com problemas profundos como violência e Sim. corrupção. Como que você enxerga tudo isso? Então, eu enxergo da seguinte maneira: você tem que continuar fazendo a festa. Você não pode parar de fazer a festa. Você não pode se render porque está acontecendo aquilo na cidade. Você não pode desistir da alegria e da felicidade. Porque se fosse isso, já há muitos anos não teria mais carnaval nem desfile de escola de samba. Sim. Então, as outras cidades onde acontecem grandes eventos também acontecem situações muito complexas. Você sabe muito bem, a gente vê as maravilhas da Itália e você vê também como roubam turistas na Itália, né? Todo mundo sabe disso. Você vê que Paris não era uma alegria total antes de começar a Olimpíada. Eles também estavam com grandes problemas lá por causa da quantidade de imigrantes que tem da África e tal. Então, todas as cidades têm os seus problemas. Agora, se você só olhar de problema na tua vida, você não faz nada, sabe? Então, não é você se fazer de botar antolhos, não é, não. É você saber onde você está e você se organizar para tal. Eu vou te dar um exemplo rápido. Com o Dodge Sirena, eu tive o grande privilégio e a honra de fazer um evento em Jerusalém.
que foi o show do Roberto Carlos em Jerusalém, aos pés da Terra Santa, que foi também um evento que virou um especial de televisão e tudo isso, mas que foi um evento de turismo, porque nós levamos 1.500 pessoas para lá, para ver o show e para conhecer Jerusalém, toda a história dali. Pois bem, nós tínhamos uma pessoa na nossa equipe. Imagina você, primeiro, fazer um evento em Jerusalém não é fácil. Várias nuances, várias complexidades. Uma delas é que nós não podíamos usar o nosso rádio, sistema de comunicação, porque dentro daquela área de Jerusalém, todo o controle de comunicação pertence ao Estado. E qualquer um que pudesse entrar numa mesma linha ia gerar problema, eles cortavam. A gente teve que negociar isso, para poder, durante o evento, ter o rádio comunicação da equipe. Olha só, foram vários problemas, mas um que eu quero te dar como exemplo. Cada vez que a gente abria as vendas e explodia um homem em Jerusalém, eu digo explodir um homem porque os homens bons que acontece isso, as vendas paravam. E a gente tinha que provar que eles iam lá com segurança, que é com segurança tal. Ninguém soube, mas foi na nossa equipe um rapaz que é um produtor nosso, mega especializado em segurança. Esses 1.500 turistas que nós levamos, eles ficaram em vários hotéis, e no dia do show, o que que acontecia? O show era num anfiteatro, para 5.000 lugares, os ônibus pegavam os turistas e levavam para o anfiteatro, certo? O resto eram onde chegavam em grandes grupos. Cada ônibus que saía do hotel era lacrado na porta. Fechava-se e botava-se um lacre, que quem estava lá dentro não sabia. Porque se chegasse no acesso ao anfiteatro e o lacre tivesse rompido, a gente saberia que alguém tinha entrado ali. Olha. Então, é um detalhe desse tamanhinho, mas que faz uma grande diferença. Então, esses cuidados de segurança também se aprendeu muito com grandes eventos. Sabe, a relação que você cria com o entorno, quando você se junta, como é o caso do Rock in Rio, a bela parceria do Roberto Medina com o Eduardo Paes, sabe? Você prepara a cidade para isso. E também, eu acho que do outro lado, o povo lá também fica quieto, porque sabe que são 10 dias, é importante, gera economia e tal. Eu Benefício acredito para nisso. todos, né? Olha, que incrível. E é mesmo, o relacionamento, né? Porque a oportunidade que tem de exatamente juntar todo mundo do mundo inteiro e ver o que que vai acontecer. Então, é um aprendizado mesmo na marra. São 10 dias intensos de aprendizado e imagino tudo que isso deve gerar que a gente nem imagina, né? Na real. Léa, eu vou pedir para você, infelizmente, a gente vai acabar o nosso papo, porque eu ficaria horas e horas e horas ouvindo você, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada mesmo por toda essa troca, por compartilhar com a gente e compartilhar aí também, pelo que você disse, na casa da Léa e com tantas pessoas a sua história. E eu acho que somos nós que temos sorte de poder te ouvir. Deixa para a gente um recado final para os nossos ouvintes, com todo esse dom da inspiração para quem está ouvindo a gente. Eu tenho uma frase que me rege, e que ela é muito simples. A vida é boa. Sabe, só é você deixar que ela aceitar os caminhos que ela te mostra, não vai contra, sabe? Rema a favor, não rema contra, e a vida é boa. Maravilha. É isso aí. Ô, Dani, vamos lá, vamos fechar então o nosso episódio. Eu que agradeço muito a Maravilhoso. oportunidade de falar tanto, viu? Adoro. Nossa, você é realmente inspiracional, viu, Léa? Aprendi muito, Obrigada. gostei muito de me conectar contigo, tá? E aí, para todos os nossos ouvintes, chegamos ao fim do nosso voo. Então, não saia da janela e aguardem os próximos podcasts.
Obrigado.